Olá, crianças, dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos com a nossa primeira aula de geografia, referente à unidade 4, cada atividade em seu momento. Nós estamos no capítulo 2, trabalhando a importância da água, do solo em nossas vidas. Aqui nós temos, um solo que ele aparentemente é um solo produtivo, né? Então, vamos ver a definição, né? Então, o que é um solo? Solo é a parte mais superficial da terra, né? Nele nem todos os solos são iguais, como vocês podem observar na página 167 do livro de vocês. Pode ser distinguido pela cor, ele pode ser claro ou escuro, pela textura, areia ou argila, consistência, duro ou macio, porosidade, existe ou não circulação de água no solo, permeabilidade, se deixa ou não passar a água, certo? Existem solos bons para a agricultura, ou seja, solos aráveis e férteis e outros não, né? Então, existem os solos apropriados para a agricultura e outros que não são tão fértil, né? Tão produtivo, tão bom para se plantar. Na página 166 do nosso livro tem perguntando aí por que o solo é importante, certo? Na página 166 e 167 nós vamos ver alguns exemplos de solo, certo? Então, o solo é muito importante porque ele extrai diversos tipos de produtos fundamentais para o desenvolvimento das diferentes populações. Assim como todos os recursos naturais da terra, o solo tem a sua própria dinâmica. O solo está sempre em processo de formação e transformação. Vocês vão ver agora a seguir o processo do solo, né? De como se forma o solo, tá certo? Estudando o solo na página 167. Como você pode observar, os solos se originam de rochas e é possível que você esteja se perguntando como isso acontece? Você já parou para pensar como que esse solo é originado de rocha? Como que é todo esse processo? Então, acompanhe aí no livro na página 167. Na página 167 nós temos no primeiro quadro, né? A rocha começa a se partir em pedaços, né? Em pedaços menores por causa dos elementos da natureza, como a chuva, o sol e o vento. No segundo quadro, você tem aí a matéria orgânica, né? Com o tempo, a matéria orgânica, resto de vegetais ou animais, ajuda a quebrar ainda mais a rocha, né? No terceiro quadro, que faz parte desse processo, esse esquema, né? Você vai ver o quê? Você vai ver fragmentos minerais e matéria orgânicas. Então, começam a surgir as camadas que são chamadas de horizonte. No último quadrinho aí, vocês vão ver o quê? Vocês já vão ver o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C e a formação do solo, certo? Então, aí vocês estão vendo as várias etapas, né? Que o solo passa até chegar no solo considerado bom para o plantio, né? Então, como se forma o solo? O solo forma-se através, né, da ação da água, do vento e gelo ao longo do tempo. Então, é um processo que ele vai se formando através dessa junção, né? Por exemplo, a força do mar ao bater na rocha transforma em areia, né?
Vamos falar um pouquinho sobre o solo arenoso, já que a gente falou no solo que a água passa com mais facilidade, então vamos estudar os tipos de solo, né? Os terrenos arenosos são os que têm muita areia. Existe areia fina e grossa, normalmente é macio e tem uma cor clara, como você pode ver aqui no solo de areia de praia, né? Deixam passar a água, por isso são permeáveis, porque ele filtra, né? Ele capta a água com facilidade. A água circula muito rapidamente porque são porosos, né? Existe espaço de ar entre os grãos de areia. Não são bons para a agricultura. Uma observação aí que o solo arenoso não é um solo bom para a agricultura. Existe também os solos considerados chamados de argilosos, né? Então, os terrenos argilosos são como barro, tem uma cor castanha escura e acinzentada, né? Como vocês estão vendo aqui, geralmente se encontra nas bordas de rios, né? De açudes, não deixam passar água facilmente, por isso são impermeáveis. Vocês viram os solos permeáveis, são os que facilitam que a água passa com facilidades, e os impermeáveis são os que a água não passa com tanta facilidade, né? Não são porosos e a água não circula, fica toda na superfície. Quando chove, os terrenos ficam cheios de água e são pegajosos, né? Depois de seco, ficam muito duros. As plantas também não se desenvolvem, não são bons para a agricultura. Outro tipo de solo que não é bom para a agricultura são os argilosos. Assim como o arenoso, o solo argiloso também não é bom para a agricultura. Solo fértil, o que vem a ser um solo fértil? Solo fértil são próprios para a agricultura. Consegue reter a água necessária para o desenvolvimento das plantas. Nem deixam a água passar demasiadamente depressa, nem se encharcam, né? Então, eles são meio termos. Estes terrenos têm muita matéria orgânica, que é o alimento das plantas, o que faz com que elas cresçam muito bem, né? Essa matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica tem no solo, mais escuro eles são. Na página 173, vocês vão ver aí, 173, dando continuidade ao nosso livro, vocês vão ver aí, na página 166. Quando o solo é usado de maneira errada, ele perde sua fertilidade, ou seja, ele não fica mais bom para a agricultura, né? Isso significa que ele não terá mais os nutrientes necessários para as plantas crescerem. E isso afeta diretamente a produção de alimento e os animais que se alimentam de vegetações e pequenos seres que dependem do solo. Esses pequenos animais não só dependem do solo, como também ajudam a tornar o solo mais fértil. É o caso da minhoca. Falando em minhoca, nós temos aqui uma curiosidade, certo? Nós vamos falar aqui. São sagradas lavradoras. Acompanhem o livro de vocês. Papel das minhocas como aradas e adubos naturais. Quem vive da agricultura sabe, terra que tem minhoca é terra boa. Tal sabedoria construída no duro trabalho diário no campo. Chega agora à agricultura, chega agora aos centros de pesquisa. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, após analisar a realização no Sudão, África, concluiu que grande fertilidade do solo no Vale do Nilo, no Egito, não se deve apenas à matéria orgânica,
e aos minerais depositados pelas cheias do rio, mas principalmente ao trabalho das minhocas, que transformam essa substância em adubo. Disso a rainha Cleópatra já sabia. Ela considerava as minhocas seres mais sagrados quanto os gatos que venerava. Tanto que baixou um decreto real decretando os animais intocáveis e impedindo sua remoção do solo. Então, as minhocas não poderiam ser tiradas do solo. Eles eram, segundo o decreto da Cleópatra, né, intocáveis, né? Porque ela que deixava o solo fértil. Já na página 174 e 175, nós vamos falar agora sobre a água e a manutenção da vida. Agora vamos estudar outro recurso fundamental para a vida em nosso planeta. Nós falamos sobre o solo, né? Sobre a importância do solo na produção de alimentos, e vamos falar sobre a água. Falamos sobre o solo arenoso, argiloso e o solo fértil. Lembrando que o solo arenoso e argiloso, eles não são bons para a agricultura. E sobre a água? Pode parecer que esse recurso existe em grande quantidade em nosso planeta, mas a verdade é que podemos consumir apenas uma pequena parte da água do nosso planeta. A água que consumimos é extraída de rios, de lagos, represa e de reservatório subterrâneo. Mas para que possamos chegar em nossa casa, para que a água possa chegar em nossa casa, ela recebe um tratamento que torna essa água uma água potável. E o que vem a ser essa água potável? A água potável é uma água boa para beber. É a água que passou por um processamento, um tratamento onde ela se tornou boa para se beber, certo? Na página 176, nós temos aí esgoto, né? E lixo despejado na água. Olha só, gente. Crime contra o meio ambiente, muito lixo. Isso aqui com certeza deve ser indústria jogando seus resíduos químicos na água, poluindo o meio ambiente, poluindo a água que nós bebemos, né? Então, quando poluímos a água, jogando lixo e esgoto nos rios e córregos, estamos tornando a água imprópria para o consumo humano. Então, quais são os principais consumidores de água? Estamos muito acostumados a ver água fluir em nossas torneiras, chuveiros, vasos sanitários. Porém, a água não é importante somente nos lares, mas sim em todas as atividades econômicas que praticamos. Vamos ver exemplo de algumas, né? Além do uso doméstico, na página 176, a água também é utilizada em outras atividades, né? Não só para lavar roupa, não só para lavar prato, mas ela é usada em outras atividades. Nós temos um gráfico aqui que mostra o percentual de utilização da água em cada tipo de uso, certo? Aqui nós temos na irrigação, total de consumo, aí nós vamos ver agora na irrigação, olha só, 67,2% de água é usada. Na mineração, 8%. Abastecimento urbano, nas casas, gente, só 8,8%. Abastecimento animal, 11,1%. Termoelétricas, 3%. Na indústria, 9,5%, e no abastecimento rural, né, 2,4%. Então, gente, qual o consumo maior, a média maior de consumo? É na irrigação, que é justamente aonde
são a plantação, a agricultura, né, dos alimentos, que precisam da água direta para manter a agricultura fortalecida e as plantas venham a produzir, né, o seu alimento direito, de uma forma correta. Então, quem consome mais água é o setor onde é irrigado nas plantações. Nós estamos vendo aqui que o abastecimento urbano nas cidades é só 8,8% e o rural é 2,4%. Na página 177, nós vamos ver que a irrigação de lavouras é a atividade que utiliza maior percentual de água coletada. Foi o que eu mostrei para vocês no esquema, né? Por isso, é importante que sejam desenvolvidos métodos que diminuam o uso da água, principalmente no setor agrícola, responsável pelo uso da maior parcela de água, percentual de água. Todos os dias as pessoas abrem torneiras e deixam a água jorrar no banho, ao lavar as mãos, escovar os dentes, lavar a louça, entre outras coisas mais, né? Então, leiam na página 177 um texto que tem aí, água, um bem precioso, Dia Mundial da Água. Então, é o uso consciente da água, que vocês vão ler aí esse pequeno texto, tá certo? Então, vamos aqui. Temos um bem precioso que necessitamos para viver. É a água que mata a sede, sem ela podemos morrer. É a água que vem dos céus, que está nos rios e no mar, que surgem pequenos nascentes para a nossa sede matar. O despejo disso é muito grande, bem como a poluição. A água que desperdiçamos está faltando no sertão. Todo dia precisamos dela, mas dela não sabemos cuidar. Essa água é tão preciosa, um dia pode faltar. E nesse Dia Mundial da Água, escrevo essa poesia para que as pessoas não desperdicem este bem de cada dia. Que os homens se conscientizem e abram os olhos enquanto é tempo, porque essa água que nos mata a sede pode faltar a qualquer momento. Gente, aí é um texto, né, que em homenagem ao Dia Mundial da Água, que é, se eu não me engano, dia 22 de março, né, que fala sobre a água, um bem precioso, um bem que, infelizmente, que nós percebemos é que as pessoas não valorizam, né, não estão conscientes que está faltando já em alguns locais, né, as pessoas já têm dificuldade de encontrar água já em alguns locais. No nosso Ceará já existe alguns municípios do interior, alguns distritos, algumas cidades do interior que a água eles só conseguem através dos carros-pipas, né? E geralmente esses carros-pipa eles fornecem água só uma vez por semana. Na página 178, o elevado consumo de água nas diversas atividades humanas, somado ao crescimento à crescente poluição dos recursos hídricos, tem reduzido a disponibilidade de água em alguns locais. A primeira medida que devemos tomar em relação à prevenção da água de boa qualidade é fazer o uso de forma racional, e isso deve começar na casa de cada um de nós, certo? Então, aqui tem pequenas atitudes que pode conservar a água do planeta. Fechar bem as torneiras. A gente sempre escuta falar sobre isso, mas será que eu estou fazendo a minha parte? Será que você está fazendo a sua parte? Regular as válvulas de descarga e eliminar vazamentos de água. Não deixar o chuveiro ligado à toa. Escovar os dentes com a torneira fechada. Usar balde e não mangueira para lavar carros e calçado, porque é uma forma de você administrar o uso da água, né? Então, reutilizar a água de máquinas de lavar e a limpeza de calçada, né? Então, para a limpeza de calçadas, a gente pode até reutilizar essa água que nós
usamos nas máquinas de lavar roupa, né? Dá sempre destino correto ao lixo, de divulgar e participar de campanhas educativas sobre a água, ou seja, ser um multiplicador de informações que conscientize as pessoas que o desperdício da água, que o uso incorreto da água vai lá na frente fazer com que essa água ela venha a ser reduzida ainda mais, né? Pelo uso indevido, né? Então, nós já sentimos que em algumas localidades essa água já está chegando com dificuldade, muitas vezes nem chega, né? E se nós não fizermos, abrirmos o olho agora, quando for no futuro vai ser bem mais diferente, mais difícil para as outras pessoas. Na página 179, a água é responsabilidade de todos, certo? Então, o que é que tem, por que a água é responsabilidade de todos? Não devemos pensar na água apenas para o nosso consumo, mas no impacto de nossas ações no restante do planeta. Não são apenas as águas de rios e lagos que estão sendo poluídas, as águas dos oceanos também. As águas do nosso mundo estão cheias de vida. Quando poluímos, estamos destruindo a moradia de muitos animais que acabam morrendo. Além disso, muitos pescadores também vivem da pesca para o próprio consumo de seus familiares. Cuidar da água é cuidar de todos, é cuidar do nosso planeta. Então, se cada um, por menor que seja a sua contribuição com relação ao uso consciente, fizer a sua parte, com certeza nós teremos um retorno mais positivo no que diz respeito ao uso da água, né? Então, se eu faço a minha parte com consciência, se eu conscientizo os meus familiares a usar a água de maneira correta, a minha família, fazendo a nossa parte, já é o começo para a mudança de um futuro melhor, ok? Eu finalizo a nossa primeira aula de geografia com a imagem aí, né, dessa água jorrando em formato de coração. Coração lembra vida, é o que a água representa para nós, vida no planeta, né? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.